Hoje a gente vai extrair ideias de um cara chamado Tony Robbins. Tony Robbins é um palestrante, é um mentor ali de educação financeira. Ele tem uma série de livros publicados e ele tem ali um patrimônio, né, quase bilionário, né? É um cara que, a princípio, você olha assim, você fala, isso aí é papo furado, não tem nada para acrescentar. Mas eu digo para vocês que muitos anos atrás, foi através de uma entrevista com ele que vários insights vieram até mim e várias luzes acenderam na minha mente. Eu já disse para vocês que muitos anos atrás eu tive esse insight, essa ideia de não depender mais de bater cartão, de trabalhar para os outros, de ter que estar onde eu não queria, fazendo o que eu não queria, trabalhando com o que eu não queria. Eu comecei a orar falando a Deus, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ter autonomia para fazer o que o Senhor sonhou para eu fazer, porque eu sei que mais do que tudo que eu pedi ou eu sonhei, são os sonhos que Deus tem para mim. Eu falei, Deus, seria possível eu ter autonomia para trabalhar quando eu quiser, onde eu quiser, do jeito que eu quiser, com o que eu quiser? Me ajuda nisso, Senhor. Né? Comecei a orar pedindo essa ajuda a Deus. Eu quero ter mais tempo para estar em casa, eu quero mais tempo para estar com a minha família, eu quero mais tempo para estar com a minha esposa, eu quero mais tempo para dedicar às coisas de Deus. Né? E eu falei para Deus também, Deus, se for possível, me dê sabedoria e condições para que eu possa trabalhar cada vez menos para pagar a conta e cada vez mais para Ti, para o Teu reino. E para isso eu também falei para Deus, Senhor, se o Senhor quiser me ensinar o caminho para viver de renda, eu falei, eu estou aberto a isso, né? Eu não preciso de tanto, né? O meu custo de vida não é tão alto, então como eu poderia ter, sei lá, uma renda passiva de 5 mil reais, né? Lembrando que renda passiva é aquela renda que ela gera automaticamente sem você ter que dedicar tempo ali trabalhando para aquilo. Então, descobri essa ideia de renda passiva. Eu falei, Deus, se fosse possível ter uma renda passiva, eu poderia me dedicar muito mais ao Teu reino e ajudar as pessoas. Então, comecei a pensar nisso. Pedia a Deus esse tipo de coisa, orar nesse sentido. Eu digo que a oração surtiu efeito. Eu comecei a orar falando, Deus, me dê estratégias, me dê conhecimento, me coloque em contato com pessoas. Porque você precisa entender que eu estava sendo programado ou eu estava treinando a mim mesmo para ser um professor universitário. E um professor universitário, em geral, a não ser aqueles professores universitários que ficam muito famosos, como um Jordan Peterson da vida, ficam muito ricos e tal. Mas, em geral, eu pensei, olha, eu vou ser professor universitário, vou fazer meu mestrado, doutorado, vou trabalhar lá na faculdade e vou viver feliz para sempre. Quando eu me aposentar, eu curto melhor a vida. Só que eu percebi que não era isso que Deus queria para mim. Deus não me queria batendo cartão em universidade. E Deus não me queria com a mente limitada e com as finanças limitadas. Ele queria abrir o meu leque. E eu digo para vocês, eu nunca tinha sonhado com outra opção. Essa opção para mim era a melhor opção. O que eu tinha pensado era o seguinte, o professor ele tem um horário flexível, eu vou ter um salário razoável para o que eu penso, né, de sonho de vida. Eu tenho uma flexibilidade, porque eu não preciso ficar 8 horas ali agarrado dentro da universidade, eu posso dar as aulas, depois ir para casa, corrigir prova, preparar a aula, então tem uma flexibilidade maior, né? Esse era o meu sonho, era isso que eu tinha imaginado. Inclusive eu conto um pouco dessa história numa entrevista que eu dei para o canal do Bruno Perini. Eu não sei se você conhece o canal do Bruno Perini, mas no canal dele tem uma entrevista dele comigo, onde eu conto um pouco dessa minha história. E aí, pessoal, comecei a falar com Deus, Senhor, o que eu manjo é linguística. Senhor, o que eu manjo é teologia. Senhor, o que eu manjo é filosofia, um pouco de sociologia, antropologia. Eu não manjo nada de educação financeira, eu não sei nada disso. Eu não faço a mínima ideia de como, que tipo de assunto, que tipo de livro, que tipo de conteúdo a gente começa nesse tipo de estudo. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu acabei caindo em vídeos do Jeff Walker. Jeff Walker é o cara que criou a famosa PLF, Product Launch Formula, fórmula de um lançamento de um produto.
E o Jeff Walker, ele tem muito conteúdo gratuito na internet. E eu comecei a consumir esse conteúdo gratuito. O problema é que esse conteúdo gratuito que o Jeff Walker possui na internet, no seu canal no YouTube, ele está todo em inglês. Então, se você não entende inglês, fica uma certa dificuldade. Mas hoje em dia, né, é tão fácil você conseguir uma tradução, um tradutor. E a história de vida do Jeff Walker me chamou muitíssima atenção. Porque a história de vida do Jeff Walker é mais ou menos o seguinte, fazendo uma versão altamente resumida. Ele era um cara que trabalhava no mercado financeiro e tinha uma esposa que era engenheira e tinha filhos. Só que o que aconteceu? Ele foi demitido. E ele, nessa fase ali procurando emprego, o que aconteceu? Ele virou aquilo que nos Estados Unidos eles chamam de stay home dad. O que é o stay home dad? Stay home dad é o pai que fica em casa cuidando das crianças enquanto a mulher que trabalha. E aí ele foi ficando em casa, foi cuidando das crianças e foram se passando os anos. Até um dia que a sua esposa chegou para ele e falou: "Você vai ficar em casa para sempre? Tá pesado aqui para mim. Eu que trabalho, eu tenho que sair. Aí chega em casa, ainda tem que cuidar das crianças, ver comida, cuidar da roupa, limpar a casa. Tá complicado. Você vai ficar em casa a vida inteira?" E aquilo ali gerou um sentimento ruim nele, né? Ele falou, realmente, né? Eu quero contribuir também, não só cuidando das crianças, mas financeiramente. E aí ele teve uma ideia de criar conselhos ou dicas de investimento e mandar isso por e-mail para alguns amigos. E aí os seus amigos foram gostando e ele foi aumentando essa lista de e-mail. E quando chegou um ponto, ele pensou o seguinte, olha, eu já dei tantas recomendações, será que se eu cobrasse para mandar esses e-mails com recomendações de investimento, eles pagariam para receber essa lista? E é claro que recomendações de investimento é algo que muda todo dia, né? Cada dia tem uma oportunidade, cada dia tem uma oscilação, né? Tem dia que uma coisa está muito favorável, tem outra que não está. Tem dia que o negócio está muito barato, uma grande oportunidade, no dia seguinte já está caro. Então as coisas mudam muito rapidamente no universo das finanças. Então ele foi criando essa lista de e-mails. E aí ele decidiu o seguinte, olha, vou sugerir para essas pessoas começar a cobrar agora, será que eles vão pagar? E ele percebeu que uma boa porcentagem dos membros ali da sua lista de e-mail aceitaram voluntariamente pagar uma mensalidade para receber aquelas recomendações. E aí ele percebeu um primeiro insight de como você lançar um negócio, que é o insight da reciprocidade. Porque ele vai dizer o quê? Sempre que você dá um presente para alguém, essa pessoa se sente na obrigação de retribuir esse presente. Então ele deu muito conteúdo gratuito e agora ele iria oferecer esse conteúdo pago. E as pessoas voluntariamente pagaram, muitas delas. Então ele começou a criar uma estratégia de marketing, né? Que depois ele daria para essa estratégia a fórmula de lançamento de um produto, que aqui no Brasil ficou famosa como apenas fórmula de lançamento, que ficou ali celebrizada por um cara que importou esse método do Jeff Walker chamado Érico Rocha, ok? Mas eu digo para vocês que eu estudei muito mais o material aberto e gratuito do Jeff Walker que está no YouTube do que o trabalho do Érico Rocha, ok? E sabe o que aconteceu? Com essa estratégia, as suas recomendações foram ganhando corpo e ele montou uma empresa de recomendação de investimento, né? Uma casa ali de consultoria de investimento. Ele arrumou um sócio e em 6 anos ele saiu da condição de desempregado e stay home dad, ou seja, é um cara que fica em casa com as crianças, para o dono de uma empresa que agora para ele, né, como dividendos ali ou como prolabore, em 6 anos ele conseguiu acumular um patrimônio de $1 milhão com essa empresa, com esse sócio. Só que aí o que ele disse foi o seguinte, depois de 6 anos e a empresa essa casa de recomendação de investimento, o seu sócio ele rompeu com ele e levou todos os clientes.
E aí o Jeff Walker se viu no mesmo problema, né? Sem a empresa, sem os clientes e diante da possibilidade de se transformar novamente num stay-home dad, num pai que fica em casa. Só que aí ele teve um insight, mais um, fenomenal. Por quê? Ele teve uma ideia que era a seguinte: em vez de eu fazer tudo isso de novo e abrir uma nova casa de recomendação de investimento, por que eu não vendo o meu método que eu criei para lançar um negócio? Porque ao lançar esse negócio, ele criou um método, que é um método que virou conhecido depois como fórmula do lançamento. Lá nos Estados Unidos, como eu falei, é PLF, Product Launch Formula, fórmula de lançamento de produto. Então ele pensou, em vez de eu vender agora recomendação de investimento, eu vou vender um método para criar um negócio, que foi o que eu desenvolvi nessa ideia. Então, em vez dele vender a recomendação, ele vendeu o método que ele usou para vender a recomendação. E prestem muita atenção no que aconteceu. Ele disse que, enquanto na primeira experiência ele levou 6 anos para acumular $1 milhão, na segunda experiência, em vez de vender recomendação de investimento, vendeu o método que ele desenvolveu, em 6 meses ele acumulou mais $1 milhão. Ok? No que antes ele levou 6 anos para acumular $1 milhão, ele depois levou 6 meses vendendo não a recomendação de investimento, mas vendendo o método de lançamento de um produto. Ok? E eu achei genial essa história do Jeff Walker. E eu quis aprender mais sobre esse método. Então comecei a estudar vorazmente todo o seu material gratuito. Ele tem o lançamento, ele tem o curso que ele faz PLF, Product Launch Formula, fórmula de lançamento de produto. Ele faz esses treinamentos recorrentemente, tá? Agora, eu nunca fiz um treinamento desse com ele, nem online nem presencial, nem o do Jeff Walker, nem o do Érico Rocha. Eu fui estudando meramente no que ele tinha de conteúdo aberto no seu canal. Então, obviamente, o seu material envolve você se estabelecer como uma autoridade numa área, criar conteúdos gratuitos, criar uma lista de e-mail onde você vai oferecendo conteúdo gratuito e depois você vende um conteúdo mais aprofundado. É isso que ele desenvolveu de forma altamente resumida, né? E num dos seus vídeos ele fala de um caso de uma das suas alunas, que era uma professora universitária, norte-americana, obviamente, que morava muito longe dos seus pais, queria muito ter mais contato com os seus pais, queria muito que os seus filhos tivessem mais contato com os avós, só que era uma viagem que ela só podia fazer de vez em quando ela estava em férias no seu trabalho e quando o orçamento permitia. E ela disse que ela começou a estudar a fórmula de lançamento do produto e ela começou, em vez de dar aula na universidade, dar aula em cursos online. Ela criou um curso online dela. E rapidamente o curso online começou a gerar para ela muito mais renda do que as aulas que ela dava na universidade e ela conseguiu abrir mão do seu emprego da universidade para trabalhar em casa, com a sua própria empresa, do jeito que ela queria, no horário que ela queria, e agora ela tem dinheiro suficiente e liberdade para visitar sempre os seus pais. E ela falou isso, na entrevista ela fala isso chorando, o que é muito emocionante e cativante. E aí, pessoal, eu comecei profundamente a estudar esse material. Eu caí numa entrevista do Jeff Walker com o Tony Robbins. E aí eu descobri esse Tony Robbins. Por quê? Eu acho que é muito importante você entender isso. No meu caso, como mestre e doutor em linguística, professor universitário, professor de filosofia, professor na área de teologia, essa ideia de educação financeira sempre foi para mim um negócio meio tosco, tá? Um negócio assim meio sem valor para mim. Eu não via muito valor nisso, achava bobeira. Mas, de repente, agora eu descobri os benefícios que esse tipo de conhecimento poderiam trazer não só para a minha vida financeira, mas para a minha vida como um todo, me dando a oportunidade de não tomar bronca de patrão, trabalhar com aquilo que eu quiser, no horário que eu quiser e onde eu quiser, me dando liberdade geográfica também.
ok? Então, aquilo ali começou a me cativar muito. E eu comecei a me aprofundar ali diariamente no trabalho do Jeff Walker. E esbarrei nessa entrevista do Jeff Walker com Tony Robbins. E nessa entrevista eu aprendi coisas assim que ainda mais mudaram a minha visão de mundo e a minha vida. E as coisas que mudaram a minha visão de mundo e a minha vida nesse sentido foram, sabe o quê? O Jeff Walker, num determinado ponto da entrevista, é uma entrevista de 2018, mas ela tá 100% em inglês, tá, pessoal? Então, exige ali o conhecimento do inglês. Só que boa parte das coisas que o Tony Robbins ele fala ali nessa entrevista são coisas que ele escreveu no seu primeiro livro, que eu acho que é Dinheiro Domina Esse Jogo, se eu não estou enganado, tá? Porque em inglês o título é Money Master the Game, ok? Coloquei o título aí para vocês, perfeito? Então, voltando aqui. Num determinado momento da entrevista, e essa entrevista está relacionada ao lançamento de um novo livro do Tony Robbins, que em inglês se chamou Unshakeable, e em português eu não sei qual é o título, mas nesse determinado momento, o Jeff Walker pergunta para o Tony Robbins o seguinte: que tipo de conselho você daria para as pessoas que estão começando nessa jornada aí da educação financeira, como os millennials, por exemplo? Ele começa a dar uma série de dicas que eu falei, meu Deus, eu preciso entender isso, tá? Porque ele falou que uma vez, isso agora é o Tony Robbins falando, tá? O Tony Robbins, ele falou que ele teve uma ideia de entrevistar os homens mais poderosos do mundo e perguntar para eles o que os levou à prosperidade. E aí ele disse que conversou com Warren Buffett, né? O Warren Buffett, você sabe que é um dos homens mais ricos do mundo, e Warren Buffett, ele perguntou qual é o grande detalhe para a pessoa ser próspera, né? E aí o que ele disse é o seguinte, ó, são algumas coisas. Primeiro, você nascer numa família já estruturada, isso ajuda muito, ou você nascer com um coeficiente de inteligência avantajado, isso vai ajudar muito, mas ele diz que, além disso, ele falou, para você ser próspero, por incrível que pareça, isso me surpreendeu na época, você precisa de um pouco de dinheiro e juros compostos. Aí eu falei, juros compostos? Eu comecei a pensar, o que é isso? Juros compostos. Para você ter ideia, na minha elevada ignorância na época, e eu ainda não sei muitas coisas que eu gostaria de saber, ele começou a dizer que os juros compostos eram uma das grandes sacadas que alguém poderia ter para poder se tornar uma pessoa próspera. Por quê? O que é os juros compostos? Os juros compostos são os juros sobre juros, né? O que significa os juros sobre juros? Chama anatocismo, né? Anatocismo é os juros compostos. Então, os juros compostos é nada mais nada menos que juros sobre juros, que faz você, em vez de ter um ganho linear, faz você desenvolver um ganho exponencial, tá? Então, enquanto você, se tiver um juros normal, você vai ter um crescimento em linha reta. Se você tiver um juros compostos, você tem uma progressão geométrica. Você tem ali um crescimento exponencial, perfeito? E eu pensei, como é que faz para você ter esses juros sobre juros, né? E aí ele vai dar um exemplo. E o exemplo que o Tony Robbins dá é muito interessante. Por quê? Ele fala o seguinte, né? Se você pega um jovem, por exemplo, e ele diz que essa história é real, tá? Vejam só, isso tudo mudou minha vida, ok? Entender isso. Um jovem de 19 anos de idade, e ele diz que a história é real. O pai desse jovem convenceu esse jovem de 19 anos a guardar
$300 por mês, que não é muita coisa, né? Dá para o jovem guardar ali, um jovem de 19 anos, às vezes já está trabalhando. E aí, esse valor iria para uma conta e não seria mexido de jeito nenhum, ok? Ia ficar escondido ali naquela conta. E dessa maneira, o período de investimento dele duraria apenas dos 19 anos aos 27 anos. Isso dá 8 anos botando 300 por mês, ok? Esse é o exemplo do Tony Robbins e esse é um exemplo para o contexto norte-americano, tá bom? Eu estou dando o exemplo dos Estados Unidos num cenário em dólar, num cenário norte-americano. No Brasil, esse cálculo seria completamente diferente, ok? Quando chegasse no final desses 8 anos, o jovem teria investido $28 mil no total. Só que aí, o Tony Robbins diz o seguinte: em média, os ganhos em média da Bolsa de Valores norte-americanas, nos últimos 30 anos, tem sido cerca de 8%, tá? 8% ao ano. Entre 8% e 10% ao ano, tá? Os ganhos ali na Bolsa norte-americana. E o que acontece é que ele terá investido um total de $28 mil. Só que com os juros compostos disso, ele reinvestindo os dividendos, segundo o cálculo do Tony Robbins, ele teria $1,8 milhão no final desses 8 anos, ok? Então olha que cálculo maluco. O jovem fica 8 anos investindo $300, 8 anos, todo mês investindo $300. No total, durante esses 8 anos, ele investiu $28 mil, mas ele vai ter um patrimônio de $1,8 milhão. Isso é algo completamente insano, né? Você fala, peraí, mas como é que é isso, tá? Olha o poder dos juros compostos e a importância de começar cedo. Mas não é impossível se você não começou cedo também, né? Dá para continuar fazendo isso depois. Então veja que coisa louca. Quando eu ouvi isso, eu falei, cara, não é possível que isso existe, né? Não é possível que isso aí é um negócio real. E não para por aí. Ele começa a dar exemplos reais de pessoas simples que fizeram isso. Pessoas sem muito patrimônio, tá? Pessoas sem muita condição financeira. Com os juros americanos, com esse valor investido, esse jovem já consegue viver de renda tranquilamente. É claro que a gente está falando dos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil hoje a gente está com uma taxa de juros de 13,25% ao ano. Vamos supor que vamos arredondar isso para 1% ao mês. Se o cara tem R$1 milhão investido hoje e está rendendo 1% ao mês, sabe o que significa? Ela tem uma renda passiva de R$10 mil, ok? Hoje. A taxa de juros está bem alta hoje, muito diferente do que esteve em tempos atrás. Mas hoje, no Brasil, com uma taxa de juros, eu estou arredondando para 12% ao ano, ok? Está mais do que isso, está 13,25% ao ano. Pode ser que caia mais agora, mais 0,5%, na próxima reunião do Copom. Mas isso aí, quando eu estudei, me deu o insight de que, por exemplo, hoje, no dia que a gente está falando, dia 20/9, se uma pessoa tem R$1 milhão investido, ou num CDB, por exemplo, rendendo ali 100% do CDI, ou então, se isso está investido no Tesouro Selic, vai estar rendendo mais do que 12% ao ano hoje, né? E a gente está arredondando para 12% ao ano, 1% ao mês, para ficar mais fácil a conta. Se a pessoa tem R$1 milhão investido hoje, ela está ganhando uma renda passiva de 10 mil. Agora, como um jovem pode acumular R$1 milhão?
Aí, no caso dos Estados Unidos, o Tony Robbins deu o exemplo. O que ele disse? O jovem, se ele ficar 8 anos guardando $300 por mês, depois de 8 anos ele vai ter investido $28 mil, mas vai estar com $1 milhão, mais do que $1 milhão. E com esse $1 milhão, ou $1,8 milhão que o jovem terá aos seus 27 anos, ele já terá uma renda passiva que, se ele quiser, ele pode viver só daquilo. Perfeito? Vamos supor que hoje os juros nos Estados Unidos está 5%. Está mais ou menos isso, tá? Que é muito alto lá para o mercado norte-americano. Vamos supor que esse jovem, durante esses 8, 10 anos, ele conseguiu juntar, tá bom? $1 milhão. Ele está ganhando $5 mil por mês. Se ele conseguiu guardar $2 milhões, ele está ganhando $10 mil por mês, que dão uns R$50 mil por mês. Vocês têm noção disso? Você tem noção do quanto isso muda a maneira como você olha para a sua própria vida? Porque você pensa o seguinte: se eu fizer aportes regulares durante 10 anos, dependendo de quanto de aporte eu conseguir fazer e de onde eu vou fazer esse aporte, depois de 10 anos você pode viver de renda. Pode ser que essa renda não pague todas as suas contas, mas vai te dar um bom apoio. Talvez vai te fazer você não ter que ficar 8 horas por dia no seu trabalho, gastar 2 horas de condução para ir, mais 2 horas para voltar. Olha o tempo que você poderia ficar com a sua família e olha o tempo que você poderia, no meu caso aqui, trabalhar para Deus. Vocês têm noção disso? Então eu gostei do Fernando aí que é membro do canal, e está falando: renda passiva é um grande desafio para o brasileiro que possui pouco ou nenhuma educação financeira. E é exatamente esse o grande desafio. Não é. O grande desafio para as pessoas não é começar já com muito dinheiro. O grande desafio é não ter essa noção. E eu digo para vocês que até os meus 35 anos eu não tinha essa noção. Eu não sabia que isso era possível. Eu não sabia que se hoje eu tiver R$1 milhão guardado, eu estou ganhando 10 mil por mês, todo mês, sem ter que fazer nada. Se eu tiver 500 mil guardado, eu estou ganhando 5 mil reais sem poder fazer nada. Ok? Você tem noção disso? É por isso que hoje muitas pessoas fazem assim, ó, em vez de eu comprar um imóvel, em tese valeria mais a pena eu ficar pagando esse valor, investindo esse valor todo mês para poder ganhar essa renda passiva. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você com 10 mil reais todo mês sem fazer nada, você estava feliz? Não é um negócio doido? A Dilana está falando guardado onde? Então, eu estou dando exemplo de renda fixa. Como assim exemplo de renda fixa? Eu não vou falar especificamente onde você pode guardar. Mas aí eu descobri como eu poderia ter esses juros compostos. Eu descobri que eu poderia investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai me pagar a taxa Selic, que hoje está 13,25% ao ano, que eu estou arredondando aqui para 1% ao mês, para ficar mais fácil. Ou eu poderia investir num CDB com rendimento 100% do CDI, que significa a taxa Selic. E tem muito CDB com liquidez diária que te dá isso. Então eu falei, meu Deus, se eu tiver 500 mil guardado rendendo 1% ao mês, num Tesouro Selic ou num CDB com 100% do CDI, com liquidez diária, eu estou com uma renda passiva de 5 mil, eu estou com um salário de 5 mil todo mês. Foi isso que eu falei, meu Deus, eu nunca tinha imaginado isso. Eu desde criança eu ficava pensando, como é que as pessoas conseguem viver de renda? Quanto de dinheiro uma pessoa tem que ter para viver de renda? E eu ficava imaginando, poxa, a poupança quanto é que ela paga? Na minha ignorância, eu pensava assim, a única coisa que eu conhecia era a poupança, né? E aí você pensa, quanto que a poupança está rendendo hoje? A poupança está com a rentabilidade irrisória, né? A poupança, ela rende 0,69% ao... Um CDB com liquidez diária, 100% CDI, vai te render, deixa eu fazer a conta aqui certa, 13,25%, que é a nossa taxa de juros hoje, que está bem alta, mas se você divide por 12, vai dar o quê?
1,10% ao ano. Se eu te falar que hoje existem CDBs que você consegue com liquidez diária que vão te pagar 110% da taxa de juros. Ok? 110% está rendendo 14,57% ao ano, que vai te render 1,21 ao mês. Ok? Então, imagina você ter um rendimento de 1,21% ao mês na renda fixa. Tá? CDB é um certificado de depósito bancário, que é quando você empresta dinheiro para o banco. Todo mundo, a maioria dos brasileiros, pega dinheiro emprestado e paga altas taxas de juros. Mas quando você entende a educação financeira, em vez de você pegar dinheiro emprestado com o banco, você empresta dinheiro para o banco. E o Fabiano está falando que hoje tem aí LCI e LCA que rende 95% do CDI, mas sem imposto, né? Porque LCI e LCA, você está falando de investimentos para financiar os imóveis e a agricultura. Não incide imposto. Aqui incide, né? O CDB e a Tesouro Selic você vai ter que pagar imposto, né? Então, isso aqui mudou completamente a minha vida. Só que para melhorar ainda a história, o Tony Robbins, ele conta a história de um funcionário dos Correios norte-americano que ele começou investindo quando ele era mais novo e o cara se aposentou com uma fortuna. E ele dá o nome desse cara. Esse nome no seu livro Dinheiro Domina esse Jogo, né? Money Master the Game. Então, quando eu olhei esse exemplo, eu falei, meu Deus, que doideira. Como é que pode isso? Não acredito que é possível fazer isso. Porque assim, pessoal, teoricamente, a gente só vive uma vida aqui na Terra, né? E aí? Você vai viver uma vida só na Terra, tomando bronca de patrão, trabalhando 8 horas direto, mais 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar? Quando você percebe que existe a possibilidade de você trabalhar em casa, ter uma renda passiva, trabalhar onde você quiser, quando você quiser, com o que você quiser e do jeito que você quiser, é um negócio assim que é completamente muito doido. E aí ele fala, né, como é que você tem histórias de pessoas assim multimilionárias que quebram, né? Pessoas que não têm esse tipo de conhecimento, né? Você vê, por exemplo, o Mike Tyson. Mike Tyson chegou a ter um patrimônio de $500 milhão e quebrou. Como é que um cara desse consegue quebrar? Falta de disciplina, falta de conhecimento, né? Você já imaginou quanto $500 milhões rende todo mês? $500 milhões. Se você for pensar hoje no Brasil, R$500 milhões rendendo 1% ao mês, olha quanto que é, tá? Renda mensal de R$5 milhões por mês. Você tem noção disso? E se ele reinvestir isso, aí só Jesus, né? Porque é juros compostos em cima disso. Então, uma das coisas que mudou a minha mente, que eu descobri com Tony Robbins, apesar de toda a minha ignorância, é essa ideia de juros compostos. Os juros compostos faz um bolinho de dinheiro virar um bolão, se você tem disciplina e tempo suficiente. Eu falei, caramba, eu preciso aprender melhor sobre isso. Eu preciso entender melhor sobre isso. E aí o Tony Robbins vai dar o exemplo de uma história real, que é de um funcionário da UPS. UPS é o sistema lá um dos sistemas de correio dos Estados Unidos, tá? Vamos supor aí, um cara que é funcionário do sistema de correio norte-americano. O nome do cara que ele cita é Theodore Johnson, tá? Theodore Johnson é um cara que se aposentou em 1952 pela UPS. E ele nunca chegou a ganhar mais do que $14 mil por ano na sua vida inteira. Ok? O cara ganha 14 dividido por 12,
Aí você vê quanto é que esse cara ganhava de dólares por mês, tá? 14 mil dividido por 12 vai dar... O cara ganhava R$ 1.166 por mês, ok? E o que aconteceu? Esse cara, ele tinha um amigo. E esse amigo chegou para ele e falou o seguinte, olha só, por que você não separa 10% do seu salário todo mês e você investe? Aí ele falou, cara, não tem como eu fazer isso, né? Na verdade não foi 10%, era 20%, tá bom? Então vamos arredondar que o cara ganhava $1.000 por mês. Ele vai separar $200 por mês para investir. Ele falou, cara, não tem como, rapaz. Como é que eu ganho $1.000 e vou separar 200 por mês? Só que aí o amigo dele falou, cara, finge que isso é um imposto. Se fosse um imposto, você não teria que pagar? Ele falou, teria. E aí, ele falou, então tá bom, vou ter essa disciplina. E esse cara ficou anos da sua vida investindo $200 por mês. Trabalhando lá como funcionário da UPS, né, que é no serviço de correio dos Estados Unidos. E ele ficou investindo $200 por mês. Você sabe com quanto esse cara se aposentou? Quanto esse cara tinha de patrimônio quando ele se aposentou? 20 anos depois? 20 anos, tá? O cara ficou 20 anos investindo $200 por mês. Eu quero ouvir a sua estimativa aí. Fala quanto esse cara... Fala para mim quanto você acha que ele tinha de patrimônio quando ele se aposentou. Funcionário dos Correios norte-americano, que ganhava $1.100 por mês, ficou investindo $200 durante 20 anos. Esse cara, depois de 20 anos, funcionário dos Correios, ele se aposentou com $70 milhões, tá? Você tem noção quanto que é $70 milhões? Obviamente $70 milhões naquela época era muito mais dinheiro do que é hoje, né? Mas $70 milhões hoje é 350 milhões de reais. Okay? Tá uma fortuna por mês. Agora, Daniel, mas não tem risco de onde eu coloco meu dinheiro quebrar e eu perder o dinheiro? Mas é claro que tem. É aí que entra o especialista. É aí que entra o assessor de investimento. Ok? Mas eu não disse ainda para você o que realmente mudou o pensamento nisso aí. O meu pensamento. Tá? Porque até aqui onde eu contei da minha história, isso já foi um negócio absurdo. Eu já falei, meu Deus, eu nunca imaginei que isso era possível. Eu nunca imaginei que uma pessoa que tem R$1 milhão hoje investido estava ganhando ali R$10 mil todo mês. Eu nunca imaginei que uma pessoa que tem R$500 mil hoje investido está ganhando ali R$5 mil por mês. Eu nunca imaginei isso. Eu achava que era muito mais dinheiro. Só que eu, jovem, eu pensava, como é que eu vou acumular? Como é que eu vou acumular R$1 milhão? Como é que eu vou conseguir R$1 milhão? Pessoal, deixa eu te dar um exemplo. Ou você fica anos guardando dinheiro para acumular R$1 milhão, ou você, por exemplo, cria um curso online. Se você conseguir um curso online que custa R$1.000 e vender esse curso para 1.000 pessoas, você tem R$1 milhão. Se você criar um curso online que custa R$500 e vender esse curso para 2.000 pessoas, você tem R$1 milhão. Se você tem um imóvel que custa R$1 milhão e você investe, e você vende o imóvel e investe esse dinheiro, você vai estar com R$10 mil de rendimento. É claro que isso não é uma... Eu não estou te falando, venda o seu imóvel e invista, não estou falando isso. Mas eu estou falando caminhos através do qual o cara pode conseguir esse R$1 milhão. Agora, vocês conseguiram entender? Um cara, durante 20 anos, investindo $200, conseguiu juntar $70 milhões. Um jovem investindo $300 durante 8 anos, ele consegue juntar $1,8 milhão. Ou se a gente arredondar, um jovem investindo durante 10 anos $300, ele junta $2 milhões. E com $2 milhões, ele tem um rendimento de 0,5% ao ano em dólar.
Se fossem 2 milhões de reais, o cara tem uma renda hoje de 20 mil reais. Ok? Então, deixa eu contar uma outra história para vocês, tá? Para vocês entenderem o que eu quero fazer com vocês. O que eu quero fazer com vocês? É te dar esse insight. Fazer você se libertar disso. Eu acho que Deus não quer que você fique vivendo essa vidinha aí. Qual vidinha, Daniel? Vidinha de ficar 8 horas agarrado no trabalho para ter uma aposentadoria pequenininha. Ok? Não é estranho isso? Agora, deixa eu te falar outra coisa que mudou o pensamento, o meu pensamento, tá? Essa live eu quero te rechear de conteúdo e explicar a minha mudança de mente. Isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 35 anos, eu tô com 41, ok? Então presta atenção só. Vamos pensar no dinheiro que você contribui para a sua aposentadoria. Que era o que eu estava pensando, vou trabalhar como professor, vou ter meu saláriozinho lá e vou me aposentar, tá? Se você bota o teu dinheiro todo mês ali na aposentadoria, você vai se aposentar com um valor que é pequeno, um valor pequeno, um valor que não é seu, um valor que em tese até nem não existe, você não tem acesso a ele e você não passa para os seus descendentes. Conseguiram entender isso? Você sabe que hoje o valor que as pessoas recebem de aposentadoria não é o rendimento do valor que você investiu que está guardado em algum lugar. O rendimento, o que uma pessoa aposentada hoje recebe é o valor que um cara que está trabalhando hoje está pagando. Então esse dinheiro não existe, porque esse dinheiro foi usado. Não existe uma poupança onde o dinheiro está lá guardado. Quem está trabalhando hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. Entendeu? A galera tá falando que rende 7,5 por ano, tá? É um negócio merreca, né? Uma merreca. Agora, imagine o outro lado da história. Quando você bota todo dia em INSS para se aposentar, você vai ter um rendimento pequeno, que não é seu, que ele não existe, que você não tem acesso a ele e você não passa para os seus descendentes. Aí a conclusão que eu cheguei é o seguinte: se em vez de eu contribuir para o INSS, eu contribuir também todo mês para o meu investimento pessoal, eu vou ter um recebimento dos juros que não é pequeno, que é meu, que eu sei onde está, que eu tenho acesso a ele, que eu posso mexer nele se eu quiser, e que eu vou passar para os meus descendentes. Porque INSS, quando você bate as botas, você não passa para os teus filhos. Você já imaginou você fazer uma contribuição pessoal tua, que você administra, você toma conta, você tira a hora que você quiser, é sua, você sabe onde está e você ainda vai deixar para os seus descendentes? Porque, pessoal, em tese, se você consegue juntar 1 milhão de reais, você vai estar hoje com uma renda de 10 mil reais. Se tudo correr bem, se esse dinheiro não sumir, se o lugar onde você deixou esse dinheiro não quebrar, dentro da normalidade, se tudo correr bem, você vai passar essa renda de 10 mil, esse patrimônio de 1 milhão, para os seus descendentes. Ah, Daniel, mas vai ter imposto nessa sucessão patrimonial. Vai ter imposto, com certeza. Mas você vai deixar isso para os descendentes. Você tem noção disso? Isso tudo foi quebrando paradigmas na minha cabeça. Foi mudando a minha mente totalmente. Eu fui percebendo a mudança. Ok? A gente já viu aqui que em 10 anos, o modelo dos Estados Unidos, um jovem de 19 anos investindo $300 durante 10 anos, ele vai ter um patrimônio de 2 milhões de dólares. Com 2 milhões de dólares, ele já vai ter uma renda passiva incrível. Imagine um jovem de 28 anos nos Estados Unidos tendo uma renda passiva de 10 mil dólares. Não é o sonho de consumo aí? É o sonho de consumo isso. Não é não? Isso aqui é totalmente viável. Ainda mais hoje que os juros nos Estados Unidos estão muito altos, está a 5,5% mais ou menos. Ok?
Então o cara consegue isso na renda fixa norte-americana. Isso mudou completamente a minha cabeça. Agora você quer ver o que realmente mudou a minha cabeça? O Tony Robbins ele conta uma outra história que eu acho que também está no seu livro Dinheiro Domina esse Jogo, Money Master the Game. E eu vou dizer para você, vou tentar te dar um exemplo real de como a matemática ela tem uma série de atalhos, tá? Matemática é composta por atalhos. O que é um atalho? É um caminho que te faz chegar mais rápido naquele lugar. Então a matemática ela é cheia de atalhos. E quem conhece esses atalhos, meu amigo? Exemplo do atalho, juros compostos. Os juros compostos te faz chegar muito mais rápido onde você quer chegar. Mas deixa eu te dar um exemplo. Você fazer uma divisão por 5 pode ser difícil. Você dividir múltiplo de 5 por 5 é mole. 50 dividido por 5 vai dar 10. Né? E múltiplos de 5 é mole. E se eu falar para você que eu consigo fazer uma conta muito rápida dividindo por 5, utilizando um atalho? Tá? Vou te dar um exemplo. Quanto que é 13 dividido por 5? 2,6. Quanto que é 23 dividido por 5? É 4,6. Quanto que é 11 dividido por 5? É 2,2. Quanto que é 17 dividido por 5? 3,4. Quanto que é, deixa eu ver aqui, 19 dividido por 5, 3,8, ok? 12 dividido por 5, 2,4, tá certo? Aí você fala, Daniel, como é que você consegue fazer essa conta? 7 dividido por 5, 1,4. 3 dividido por 5, 0,6, ok? 2 dividido por 5, 0,4, né? A gente já falou. 9 dividido por 5, 1,8. Ok? Aí você fala, Daniel, como é que você consegue fazer essa conta rápido? Utilizando um atalho. Eu não estou dividindo por 5. Dividir por 5 é você pegar um número, por exemplo, 13 dividido por 5 é igual a 13 vezes 1/5. 13 vezes 1 sobre 5. Ok? Aí você fala, poxa, Daniel, mas em vez de você pensar 13 dividido por 5, você pensar 13 vezes 1/5, não ajuda muito. É aí que está o macete. É aí que está o atalho. Ok? É aí que está o atalho. Em vez de eu pensar que 13 dividido por 5 é 13 vezes 1/5, 1/5 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então, sabe o que eu percebi? Que na matemática, você dividir qualquer coisa por 5 é a mesma coisa que você multiplicar por 2 e dividir por 10. Não é muito mais fácil você multiplicar por 2 e dividir por 10 do que você dividir por 5? Porque 2 sobre 10 é igual a 1 sobre 5. Então eu descobri, brincando de fazer conta, que eu consigo multiplicar muito rápido qualquer número. Eu consigo dividir por 5 qualquer número, pequeno, obviamente. Em vez de eu pegar 13 e dividir por 5, eu pego 13, multiplico por 2 e divido por 10. Dividir por 10 é só botar uma vírgula. Então, 13 vezes 2, quanto é que é? 26. Dividido por 10. Quanto que é 26 dividido por 10? 2,6. Então, eu não divido por 5, eu multiplico por 2 e divido por 10. Quanto é que é 11 dividido por 5? 11 vezes 2 é 22. Dividido por 10, bota a vírgula, 2,2. Quanto que é 14 dividido por 5? 14 vezes 2 é 28. Dividido por 10 é 2,8. Ok? Sabe o que significa isso? Significa que a matemática tem atalhos. E a matemática da vida financeira, ela também tem atalhos, ok? O grande atalho da educação financeira é os juros compostos, que faz uma mágica acontecer, ok? Deixa eu te contar uma última história, que agora eu vou falar coisas importantíssimas aqui agora, tá? Eu vou falar coisas vitais, eu vou falar coisas que mudaram a minha vida. Queridos,
desde 2017, eu trabalho em casa, do jeito que eu quero, com quem eu quero, quando eu quero e onde eu quero. E eu quero te ensinar isso. E eu não só quero te ensinar isso, eu quero te ensinar isso com o aporte dos especialistas que me ajudaram a chegar nesse ponto. Com o aporte de pessoas que têm certificação, que são assessores de investimento, que vão dizer para você o que você precisa fazer. Perfeito? Esse é o grande insight que eu quero dar para você. E a gente ter esse estudo rotineiramente, cotidianamente. A gente poder estar constantemente trabalhando em cima disso. Perfeito? Mas deixa eu te contar uma história, porque uma coisa é você conseguir dominar esse jogo. Outra coisa é você ensinar outras pessoas a dominar esse jogo. Se você consegue sair desse labirinto financeiro e se você consegue ajudar outras pessoas, você consegue mudar a realidade ao seu redor. Completamente. Agora deixa eu contar uma história para vocês de uma senhora. Essa senhora eu não me recordo o nome dela, mas essa senhora, ela era telefonista em Nova York, numa corretora de investimento, em Wall Street. Uma jovem senhora americana, atendente, secretária de uma corretora de investimento. Agora você imagina como é que é uma corretora de investimento nos Estados Unidos nos anos 50, né? O cliente liga para lá e fala, ei, o que tá bom de investir hoje? E aí a senhora fala, vou passar para o especialista. O especialista falava, hoje tá bom investir na Coca-Cola, hoje tá bom investir na IBM, ok? Então, o que essa telefonista fazia? Ela fazia a ponte entre o cliente e o corretor de investimento. Então, sabe o que aconteceu? E essa senhora era muito inteligente. Toda vez que um cara ligava e falava, eu quero saber o que tá legal de investir hoje. Aí o cara falou, bota tanto lá na IBM. Aí o que ela fazia? O cara falou, bota $1.000 na IBM hoje que tá legal. Ela não tinha $1.000, ela botava 100 que ela tinha. Aí no outro dia o cara ligava e falava, o que tá bom de investir hoje? Hoje tá bom investir no fundo imobiliário tal. Bota $1.000 aí. Ela botava o que ela tinha, botava $50. Hoje tá legal de fazer o quê? Hoje tá legal de investir no Tesouro Americano. Você acha que seria legal botar quanto? Bota $5.000 no Tesouro. Ela ia lá e botava $50. E ela foi fazendo o que os assessores estavam mandando. Só que ela fazia dentro da sua realidade. O assessor falava para o cliente, bota $1.000 na IBM. Ela botava $100. Bota aí $5.000 num fundo imobiliário tal. O cara botava 5.000, ela botava 50. Sabe com quanto essa telefonista se aposentou? Para você ter noção. Essa telefonista, ela se aposentou, curiosamente, também por volta de $70 milhões. E sabe qual é a coisa mais doida da história dessa telefonista? Ela não contou para ninguém da sua família, nem para o seu marido, nem para os seus filhos, que ela estava fazendo isso. E essa senhora ficou trabalhando nessa empresa até a sua aposentadoria. Viu que é interessante, né? Ela ficou fingindo que era apenas uma recepcionista, uma telefonista, uma secretária. E ela ficou até a sua aposentadoria juntando esse dinheirinho. Você sabe o que aconteceu? Você sabe o que ela fez com esse dinheiro? Com essa fortuna de $70 milhões? Olha só que interessante. Ela ficou com 35 milhões só. Ela ficou só com a metade. E aí a pergunta que eu te faço é, o que você acha que ela fez com a outra metade? Sabe o que ela fez com a outra metade? Ela criou um fundo. E sabe o que ela fez com esse fundo? Esse fundo de $35 milhões, ele dá um rendimento hoje, né? Vamos supor hoje,
de 0,5% ao mês. 175 mil por mês, vamos multiplicar por ano? 175 vezes 12 é igual a 2 milhões e 100 mil por ano. 2,1 milhão por ano. Sabe o que ela faz com esse fundo? Obrigado, pessoal que corrigiu aí, tá? 175 mil por mês, 2,1 milhão por ano. Sabe o que ela faz com esse fundo? Ela criou um fundo de bolsas de estudo em universidades americanas para crianças sem condição. Ok? Com metade do seu patrimônio, ela criou um fundo que patrocina bolsas de estudo para jovens de baixa renda nos Estados Unidos. Você tem noção disso? Agora, isso que me deu o grande insight, tá? Porque, para mim, o que vai transformar o mundo ao nosso redor é a gente aprender o cristianismo verdadeiro, educação financeira e cultura. Cultura vai envolver filosofia, ciência, arte e educação, tá? Por que a cultura? Porque a cultura é o veículo de propaganda de um projeto. É o conteúdo defensivo da fé e é o conteúdo de propagação da fé. Então, para mim, a solução do mundo é o cristianismo verdadeiro. E o cristianismo verdadeiro, junto com uma educação financeira e junto com um ensino de cultura, envolvendo filosofia, ciência, arte e educação, se a gente tiver filosofia, ciência, arte e educação junto com a educação financeira, junto com o cristianismo verdadeiro, a gente vai conseguir fazer propaganda desse projeto, utilizando a cultura, projetos culturais, filmes, séries, livros, ficção. A gente vai poder defender a fé usando os conteúdos da filosofia e da ciência e a gente vai poder propagar essa fé utilizando esse conhecimento. Imagine se nós tivéssemos um lugar para investir nosso dinheiro, que além da gente poder receber dividendos do investimento, uma parte desses dividendos fosse aplicada em projetos culturais. Cristãos, a Adriana está falando, professor, vamos logo criar esse projeto, esse fundo. Nós vamos criar esse projeto. A Arca, ela é isso, tá bom? A Arca é isso. A Arca é um projeto para ensinar ao mundo o cristianismo verdadeiro, que é a teologia bíblica, a teologia sistemática, a vida espiritual, ensinar ao mundo a educação financeira e a cultura. Então, isso que eu estudei quando eu tinha 35 anos, ou seja, 6 anos atrás, me levou a esse entendimento que eu tenho hoje, tá? Então, queridos, a Arca está chegando. Está chegando. Ontem à tarde eu estava trabalhando intensamente nessa Arca, tá? Então, durante essa semana, se Deus assim o permitir, eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês entenderem como nós podemos nos libertar das amarras que a sociedade coloca sobre nós. Sabe por quê? Se você tem um mundo de cristãos quebrados, você tem um mundo de cristãos dominados. Você tem um mundo de cristãos controlados, limitados. Agora imagina se você tem uma massa de cristãos bem de saúde, bem da psicologia, bem financeiramente. São pessoas que não vão precisar de ajuda, mas que, pelo contrário, estarão aptas a ajudar muitas outras. É esse tipo de cristianismo com o qual eu sonho, onde a gente tenha projetos para investir em ideias para propagar o cristianismo. O cristianismo verdadeiro, junto com uma educação financeira e também a cultura de verdade. Esse é o convite que eu estou fazendo para vocês. Por enquanto a gente está ainda só no teaser, na construção disso. Mas em breve a gente vai ter isso de forma mais objetiva e sistemática. Tá bom? O que você achou desse conteúdo? Deixa aí embaixo seus comentários. Forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Amém. Todas as coisas retém que é bom. Voltamos amanhã com mais conteúdo exclusivo aqui para vocês, onde nós estamos construindo esse saber aqui tão indispensável. Tá certo? Forte abraço.
Fiquem com Deus. Valeu!